Há 15 dias foi dito aqui que o Espiritismo era incompatível com a fé cristã. Nós recebemos centenas de e-mails, o assunto repercutiu e nós fizemos um segundo programa. Será que realmente a fé cristã é incompatível com o Espiritismo? É o que eu te convido para assistirmos nesse instante aqui no programa Consensus. Está no ar, a partir de agora, o programa Consensus. Boa noite, meu irmão, graça e paz da parte do Senhor Jesus, no ar, mais um programa Consensus. E o assunto de hoje é uma continuidade do programa que foi exibido aqui na Rede Estação há 15 dias. Nós conversamos no programa passado, nesse programa que eu me refiro, sobre a questão do Espiritismo. Seria o Espiritismo compatível com a fé cristã? E nós tivemos na semana passada um programa especial sobre o Dia das Mães e hoje, em função da grande repercussão que nós tivemos no programa anterior sobre o Espiritismo, nós vamos voltar com o mesmo tema. O programa de hoje com a mesma temática. O programa de hoje tem o seguinte tema: o Espiritismo é realmente incompatível com o cristianismo? E eu justificaria o tema do programa de hoje pelo fato de que nós terminamos aquele programa concebendo essa ideia de que o Espiritismo seria incompatível com o cristianismo. E aí nós recebemos uma avalanche de e-mails, alguns concordando, outros discordando, outros elogiando, alguns criticando, e nós vamos conversar com esses e-mails, com você telespectador, com os nossos convidados, que não poderia ser diferente, são os mesmos. O nosso bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana, da Igreja Episcopal, e também o nosso querido pastor Arthur, estão conosco para dar prosseguimento a essa discussão, a esse programa, tá bom? Vamos ver essa matéria que nós fizemos do Espiritismo. O Espiritismo realmente é incompatível com a fé cristã? A gente volta já. Eu gostaria de pontuar 5 aspectos que demonstram a incompatibilidade do Espiritismo com a fé cristã. O primeiro deles, o primeiro aspecto que eu quero destacar nessa ocasião é que o Espiritismo não considera a Bíblia Sagrada como sendo a única palavra de Deus. Ou seja, há controvérsias entre os espíritas sobre a veracidade das Escrituras Sagradas. Eles não consideram a Bíblia como sendo a inerrante palavra de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é exatamente que os espíritas acreditam e propagam doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Portanto, não podem subsistir, não há compatibilidade entre uma religião que prega algo diferente daquela que é registrada nas Escrituras Sagradas, onde é fundamentada a doutrina cristã. E um terceiro ponto é que eles consideram ineficiente e insuficiente a obra de Cristo para a salvação. Os espíritas vão defender que é necessário se fazer boas obras a fim de se conseguir a salvação. E isso é incompatível com o que as Escrituras ensinam, que a obra de Cristo na cruz do Calvário pelo pecador é suficiente para salvá-lo. O quarto ponto é que o Espiritismo incentiva o contato com os mortos, coisa essa que também é inteiramente condenada pelas Escrituras Sagradas. Não há respaldo para se buscar o contato com os mortos. E, em outro lugar, eu gostaria de destacar que os espíritas, eles pregam a reencarnação, diferentemente daquilo que também ensina as Escrituras Sagradas, que é a ressurreição. Ou seja, os espíritas acham, ensinam, propagam, pregam que os homens reencarnam, têm sucessivas reencarnações a fim de se aperfeiçoarem. Enquanto que as Escrituras Sagradas, o cristianismo defende a ressurreição do corpo. Agora, não mais numa situação de decadência, mas agora um corpo incorruptível, imortal, à semelhança do corpo de Cristo. Então, devido a esses 5 pontos,
eu entendo que o espiritismo é incompatível com a fé cristã. De volta com o programa Consensos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Continue enviando o seu e-mail, está aí na tela, consensos@redeestação.com.br. O tema de hoje seria realmente o espiritismo incompatível com a fé cristã, com o cristianismo? Dê sua opinião e participe conosco. Boa noite, alegria tê-lo conosco. Boa noite, telespectadores. Eu creio que esse é um programa educativo, né? Esclarecimentos. As pessoas que estão aqui são pessoas que estudaram o assunto. E no meu caso particular, além de ter estudado, fui um frequentador por 6 anos do kardecismo. Meu pai foi médio espírita por mais de 37 anos, vem de uma família paterna kardecista. Metade das bibliotecas da casa do meu pai era dedicada a livros espíritas, Kardec e tantos outros, né? Baçaí. E nós estamos aqui para esclarecer. Agora, uma pesquisa da Conferência Nacional dos Bispos Católicos Romanos do Brasil, no meu caso, que eu sou da Igreja Anglicana, diz que dos católicos que frequentam missa, e são os 10 anos, não dos nominais, 70% acreditavam em reencarnação e não em ressurreição. Ora, se a ressurreição é uma doutrina dos credos da Igreja Católica Romana, das igrejas ortodoxas orientais, de todas as igrejas protestantes, demonstra uma deficiência catequética, uma deficiência de informação, ou seja, uma confusão em que as pessoas misturam sincreticamente ideias de várias fontes religiosas, mas o protestante é protestante, o católico é católico, o espírita é espírita, são doutrinas diferenciadoras, e é importante que as pessoas não misturem, façam a sua escolha baseada naquilo que é. Então, quando nós afirmamos a incompatibilidade do espiritismo com o cristianismo, em nenhum momento estamos fazendo agressão pessoal, respeitamos as pessoas, estamos fazendo uma afirmação esclarecedora, pedagógica, porque o cristianismo, muitas vezes para o espiritismo, é olhado somente para o lado da mensagem ética de Jesus, amai-vos uns aos outros. Mas o cristianismo tem uma construção histórica de 2000 anos, afirmando a crença na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que o espiritismo nega, afirmando as duas naturezas de Cristo, divino e humano, que o espiritismo nega, afirmando que o sangue derramado na cruz é suficiente para a nossa salvação e que Jesus é o caminho e não é um espírito superior, nem é gerente da terra, e o espiritismo nega. E nós estamos afirmando que haverá um juízo final, em que haverá julgamento com separação para a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. O espiritismo nega. A Igreja Cristã afirma a existência de Satanás como força a ser derrotada. O espiritismo nega. Então, na verdade, não estamos dizendo que uma coisa é boa ou outra é ruim, estamos dizendo que são extremamente diferentes. E que se nós somos cristãos, quem é espírita é espírita. Então, aqui é um momento de esclarecimento e nós precisamos ter firmeza naquilo que nós somos.